Vamos começar, meninos, o nosso podcast. Está na hora, né, da gente começar já. Gente, primeiro eu queria agradecer vocês, né? A Evelyn, eu só quero chamar de Vandinha, não é Vandinha? Por conta do fórum, Por causa do fórum. É, a marca registrada, viu, agora. É porque, pra quem não entendeu, teve o fórum da Unicef esses dias, né? Do fórum, né? Isso, aí ela falou, o pessoal só me chamava de Vandinha, aí eu fiquei com isso na cabeça. Então, obrigado, Vandinha, por ter vindo. Não é Vandinha, é Evelyn, né? É uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Passa o Insta já aí pro pessoal que quiser seguir. Gente, sigam o meu Insta, @eviafábio, tá? Se não souber escrever... Eu vou colocar aí. E a Karina, que tá aqui também, né, gente? Muito obrigada, Fran, de verdade. Fiquei bem surpresa. Eu lembro que quando tu mandou mensagem, foi até um pouco rude, disse, diga, né? Porque eu não sabia quem era o número estranho mandando mensagem. Mas eu realmente estou muito feliz. Muito surpresa com o convite, porque eu jamais imaginei que seria tão reconhecida a esse ponto, né, de participar disso aqui. Então, de verdade, muito obrigada pelo Nada, que é isso. Não, eu achei muito legal a participação de vocês dois no fórum, né? Aí eu resolvi convidar. E pra gente falar de um tema chato, né, cara? Mas é pertinente. Sensível, né? Sensível, mas é pertinente. Então, fazer o quê, né? Infelizmente. Que é a depressão e o suicídio. E aí, pessoal, nesse meio aí de fazer o convite, eu convidei a Vandinha porque ela falou, a Evelyn. Eu convidei a Evelyn porque lá a apresentação dela foi justamente um relato a respeito da depressão, né? E a Karina foi porque ela, fez uma apresentação lá toda desenrolada e não sei mais o que. Aí eu convidei ela para participar. E aí eu pensei, a Karina nunca deve ter passado por isso. E aí nisso a gente descobre que praticamente todo mundo já passou por isso. Todo mundo já enfrentou a sua fase depressiva, né? Lembra que eu falei na ligação, seu tempo escuro? Todo mundo já passou pelo seu tempo escuro. Aquela fase difícil, né? Verdade. E aí nas nossas conversas, né, a gente acabou tendo esse ponto em comum, que todo mundo acabou passando. E eu pensei, vamos lá no podcast chorar as pitangas, né? Todo mundo depressivo, bora já junto, Como é que começou o período de cada uma de vocês? Acho que a gente poderia falar, né? Sim, verdade. Quer começar? Pode ser. Bom, meu período começou já desde pequenininha, né? Quando eu já não tinha minha família já não tinha um bom relacionamento e eu comecei a sofrer bullying na escola desde o segundo ano do ensino fundamental. E como eu falei... Do segundo ano do fundamental? Sim, do segundo ano do fundamental. Eu saí, eu já sofria um pouquinho de bullying lá na Mary Heavy. Pode puxar um pouquinho mais pra ti. Na Mary Heavy, que era a escola que eu estudava. Aí, eu entrei em outra escola, né, pra concluir o segundo do ensino fundamental. E eu comecei a sofrer bullying. Dali já eram as crianças, né, porque eu não chamaria isso de criança, né, mas as crianças que geralmente elas, é muito inteligentes, as que se destacavam demais. E eu sempre tive um grande problema de foco, sempre, né, e eu sempre nunca liguei pra isso, né, por causa que eu sempre tentava ver o lado bom das coisas, mas a questão é se eu não soubesse responder uma pergunta de matemática, eu era intimidada não só pelos alunos, mas sim pelos professores também. Teve professor que fez isso, adulto, né, fazendo isso na mente de uma criança realmente... E assim... Tipo, chamando de burro, essas coisas? Isso, burro, porque eu sempre tive dificuldade de matemática, não tenho medo de falar, e até hoje, por exemplo, mas hoje o negócio tá se amenizando mais, né? Aí depois, quando eu já tinha saído da escola, né, finalmente digo assim, não, agora o negócio vai parar, tá tudo bem, eu vou ficar longe daquele pessoal. Cheguei, eu entrei numa igreja, né, e dali eu já congregava nessa igreja antes, mas começou dali, sabe? Eu comecei a sentir muitas coisas, comecei a me sentir muito mal e eu não sabia o porquê, o motivo, né? E daí começou os 10 anos. Começou a fase mais obscura da minha depressão. 10 anos que eu me meti dentro do quarto. Eu lembro da primeira vez que eu entrei dentro do meu quarto, fiquei trancada por horas. Depois dali começou aquela rotina viciosa, eu não saía mais do quarto. Eu não falava mais com ninguém também. Caramba. Né? E só aos 10 anos de idade eu não sabia. Isso que eu tô achando mais impressionante, porque pelo menos normalmente a gente tinha a ideia de depressão ser uma doença ou de adolescente ou então de
de pessoas mais velhas que estavam decepcionadas com a vida, alcoólatra, mas poxa, com 10 anos, gente, uma criança já com depressão. Com 10 anos eu chorava desesperadamente dentro do quarto e eu me ajoelhava e falava assim, Deus, pelo amor de Deus, me cura, porque eu acho que eu não tenho mais jeito. Então foi passando, e esses anos tudinho, eu não tive ajuda de ninguém, eu repito, eu não tive ajuda de ninguém. Ninguém que tava ali, que eu achava que era pra me ajudar, me ajudou de verdade, né? Hoje eu falo pras pessoas, mas eu não posso falar que eu não tenho mágoa, né? Mas essas pessoas que deveriam ter me ajudado apenas criticaram, né? E essa depressão continua até os 14 anos de idade. Mas durante todo esse tempo eu fui começar a socializar, a falar, né? A começar a falar com as pessoas de novo, a fazer novas amizades agora, né? E eu tenho até um poema que eu escrevi, né? Quando eu tava escrevi em 2022 e eu apresentei na escola apenas. Depois eu isolei, né? Porque eu costumava escrever, eu tinha vários papéis lá em casa, né? O que eu sentia. Quando tu tava sozinha no quarto, tu escrevia? Quando eu tava passando por crises, eu vou mostrar aqui. Lê aí pra gente. Deixa eu ver. O poema se chama Quarto do Pânico. Uma vez eu entrei em um quarto e sem querer eu me prendi. Este quarto não tem janelas ou algum tipo de luz. Já faz anos que eu estou aqui, e essa porta eu ainda não consegui abrir. Eu queria gritar, mas o pânico tampa minha boca e me impede de falar. Quanto mais eu tento me mexer, mais eu sinto dor. Eu sentia frio, então os traumas e problemas viraram um cobertor. O tempo passa correndo e cada vez mais eu vou morrendo. Será que alguém vem me ajudar? Eu só queria sair desse quarto e minha vida aproveitar. Este quarto é isolado e ninguém vem aqui. Quando será desse quarto que eu vou sair? Caramba! Ela bem marcante, né? Pra ela que escreveu, olha, merece palmas. Isso o que? Aos 14, 15? Acho que 12, 12? anos. Caramba, uns 12 anos. 12, 13 anos. Cara, é um poema, mas podia ser uma carta de adeus, né? Tranquilamente. Talvez, eu sinto que talvez tenha tido esse intuito. Cara, mas o que tu sentia quando tu escrevia isso? Tu lembra, assim, o que tu sentia enquanto tu escrevia os poemas, as frases? Geralmente eu escrevia meus poemas quando eu tava em crise, né? Eu sentia... Parece que a minha garganta tinha um rolo de fios de ferro, assim, me tampando, eu não conseguia, né, falar. O que é uma crise de depressão? Por exemplo, o que tu sentia quando tu tava em crise? Qual era a sensação? Eu sentia uma dor imensa, mas essa dor não era uma dor física, sabe? Era uma dor que eu sentia e eu sentia uma falta de ar muito grande, eu não conseguia respirar, eu não conseguia pedir ajuda, eu apenas me jogava dentro do quarto, chorava silenciosamente, né? Parece que cada vez mais algo ia me prendendo como se tivesse uma coleira, sabe? E a única coisa que eu conseguia fazer enquanto eu tava ali, né, tendo uma crise, era pegar o papel e escrever. Aí muitas das vezes eu me cortava, com a minha própria caneta, me furava sem querer, aí o papel rasgava, mas muitas das vezes eu conseguia escrever tudo, era a única coisa que eu conseguia fazer, eu não conseguia pedir ajuda de ninguém. Então é uma coisa bem... Esse ato da Evelyn... Tu, carinha, pode puxar o... Esse ato da Evelyn, da questão do momento da caneta, é uma coisa bem comum, se você for analisar, porque eu também já passei por isso, de que você tenta criar uma dor para amenizar a outra. É como se você estivesse tentando criar uma dor em outro lugar do corpo para amenizar a dor do peito, tipo, a dor psicológica. Essa dor que ela falou que era uma dor que não era física, que ela não entende. Ela tava tornando eu física. Vou criar uma dor física que eu entendo para ver se eu esqueço essa que... Sim, para ver se engana o cérebro a não sentir mais aquilo. Isso é uma coisa muito doida da depressão e da ansiedade. E talvez as pessoas que estão assistindo se identifiquem com isso, né? Eu me identifiquei no se momento. Se identificou aqui na hora. Karine, e aí tu falou pra gente que passou também pelos seus momentos obscuros, né? E pra ti, como foi que começou isso? Eu lembro que eu até conversei contigo hoje na ligação sobre essa questão que as pessoas me olham hoje e me veem essa pessoa super espontânea, super comunicativa, bem intelectual e nem imaginam que eu também tive meu passado extremamente obscuro. Não começou assim tão jovem como a Evelyn, que começou aos 6 anos. 10, né? Não, 10 não, foi no segundo ano, né? Segundo ano do ensino fundamental, mas eu fui saber e fui
a se identificar que era uma depressão com 10 anos de idade. Sim, a minha não começou assim tão cedo, começou a partir dos 11, quando vários problemas foram desencadeados na minha família, aí foi juntando, e para uma criança de 11 anos você ter que lidar com responsabilidades de adultos é muito difícil, né? Você só tem 11 anos, você não tem nem entendimento, meu Deus, aquele tempo eu só queria saber de brincar de boneca. E aí foi começando disso, e eu lembro que eu era uma pessoa extremamente fechada, assim como a Evelyn falou. A minha mãe, ela vivia comentando com o meu pai de que, meu Deus, a Karina não sai do quarto, a Karina passa o dia inteiro dentro do quarto, ela vai pra escola, chega, ela não socializa, ela não conversa, ela não se abre pra mim, ela não fala. Parece que isso aí é padrão de todo mundo, né? Ficar dentro do quarto e se isolar. Parece que a gente tem medo de expressar a nossa dor pro outro e ser julgado. É o que a Evelyn falou, porque a gente nunca sabe quem é que realmente vai escutar e ajudar e quem é que vai escutar e julgar. Ajudar e julgar são palavras totalmente diferentes, com significados diferentes, né? E aí a gente se prende por conta desse motivo, do medo do julgamento, de você realmente não passa por isso, você não precisa passar por isso, você é jovem, você tem que viver. Mas às vezes nem mesmo a gente entende o porquê daquilo está acontecendo, porque a depressão e a ansiedade é uma coisa psicológica que surge graças que eu digo assim, né? Há várias coisas que acontecem ao decorrer dos anos. A minha foi um acúmulo de 2 anos muito intensos, que aconteceram coisas na minha vida que eu prefiro nem dizer. E querendo ou não, quando você não é adulto, você não tem um psicológico forte o suficiente para aguentar coisas como você ainda essa. não está preparado para o baque, Exatamente. Né? É como se... É a mesma coisa que você pegar uma banana. Não tem como você comprar uma banana verde e você colocar ela no forno ou então dentro de um saco para amadurecer mais rápido. Isso. Você está forçando o amadurecimento daquela banana. É a mesma coisa com a gente. Você é forçado a, com 12, ter a mentalidade de uns 20, 23 anos. Para saber lidar com as responsabilidades que não deveriam ser de uma criança, né? Mas foi como eu te falei, hoje em dia, eu não sei pela Evelyn, isso eu até gostaria que ela falasse, mas por mim eu digo que eu graças a Deus, me superei, eu melhorei. E hoje em dia eu sou uma pessoa extremamente otimista, sou uma pessoa diferente. Acho que dá pra perceber aqui pelo ar, pelo ambiente, né? Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Uma dica, assim, que eu até falei pra Faim, que eu gostaria de comentar, já que eu melhorei sobre isso. O que me fez sair disso que eu vivia, sair dessa dor, dessa angústia, foi falar. Eu era como a Evelyn. Gente, até hoje eu guardo e eu lembro que uma vez, mãe, se a senhora assistir, a senhora vai lembrar. A minha mãe, ela pegou uma caixinha de sapatos minhas, tinham várias caixinhas me despedindo. Meu Deus, a minha mãe chorou tanto nesse dia, Efraim, chorou tanto que quando eu cheguei em casa, eu lembro que... Lembra daquela época que tinha aquele negócio do guarda mirim, do guarda municipal mirim, que tinha até o bombeiro mirim? Eu participei. E aí nesse dia eu tinha ido, era de manhã, num sábado, e quando eu cheguei em casa, minha mãe tava com o rosto inchado de chorar. Tinha carta pra minha família, tinha carta pros meus pais, ela tinha achado... Ela achou, foi limpar meu quarto e achou. Achou as cartinhas de adeus. Depois desse dia, eu conversei com a minha mãe e eu desabafei sobre o que tinha desencadeado todo aquele sofrimento dentro do meu coração. E eu juro pra vocês que no dia que eu falei, foi assim... Foi a mesma coisa que um elefante que pisava o meu coração 24 horas, como se ele tivesse sumido. Tirou um peso das costas. Foi, porque eu só sabia escrever, como a Evelyn. As cartinhas me despedindo era uma maneira de expressar o que eu estava sentindo. Eu sabia as palavras que eu colocava ali. Era como se eu dissesse um alívio. Eu ficava triste porque eu estava me despedindo. No entanto, eu estava me aliviando, expressando. Porque eu tava colocando pra fora, né? Isso, porque lá nas cartinhas eu lembro que eu escrevia o porquê de eu ter feito aquilo. Se eu fosse fazer, né, no caso. Então eu estava expressando, entendeu? A Evelyn expressou a dela na forma de um poema. Eu expressava a minha me despedindo. Se despedindo e falando, eu vou me despedir porque eu não aguento mais isso. Por conta desse motivo e desse motivo. Aí eu me libertei quando eu contei pra minha mãe os 2 fatores de eu viver naquilo. E eu lembro que nesse dia foi um dia muito triste pra minha família, não só pra minha mãe, porque eu lembro que ela ligou pro meu pai desesperada. Mas no outro dia, gente, eu acordei com uma vontade de viver. Gente, eu só tinha 13 anos. Meu Deus, uma meninazinha de 13 anos, bem magrinha, toda franzinazinha, que só queria saber da liberdade de viver, de ver o sol diferente. Eu vi hoje, estou postando lá, aproveitando o sol.
É essa Fazia vontade. tempo que eu não pegava sol. É essa Fiquei vontade. mó feliz que peguei sol. A gente não presta atenção até nas árvores, né? Ah, que tô falando da árvore. Ah, debaixo daquela árvore ali. Pô, era muito legal. Isso é o gosto de viver. Isso é o gosto de você apreciar a sua vida quando você presta atenção nos mínimos detalhes. Cara, exatamente. Olha, desculpa até, eu não sou o convidado, só queria, porque realmente isso foi uma coisa que me ajudou muito a tentar ser uma pessoa um pouquinho mais feliz. Sim. Foi parar, eu sempre fui uma pessoa muito, não é interesseira a palavra, eu sempre fui uma pessoa, como que chama a palavra? Uma pessoa que quer ter dinheiro, quer ter posses, quer ter... Tem uma palavra pra isso, não é? Esqueci. Como é que a gente se esquece na hora que precisa? Ganancioso. Ambicioso. Ambicioso. Eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa e gananciosa. E eu acho que isso sempre foi uma coisa que era um peso nas minhas costas, assim, que eu ficava carregando, isso não me deixava ser feliz. Se eu tinha né? 500 reais, eu queria 1.000. Se eu tinha 1.000, eu queria 2.000. Eu nunca estava satisfeito. Quando eu passei a olhar... Cara, olha o quanto que é interessante uma árvore. Sim, cara, que bonito um gato, o sol. E depois que eu vi um vídeo da Márcia Sensitiva, que ela fala assim, olha, eu te dou 10 milhões de reais. Você quer 10 milhões? Todo mundo quer, né? Sim. Vocês queriam 10 milhões? Eu já vi esse vídeo. Quer 10 milhões, pois é. Uhum. Quer 10 milhões. Mas aí, se eu chegar e falar pra vocês amanhã, eu te dou 10 milhões, mas amanhã você não acorda. Ninguém quer, né? Aí ninguém quer. E aí ela pergunta, poxa, se o ato de acordar vale mais do que 10 milhões... Por que você desvaloriza tanto? Por que acorda reclamando que não tem dinheiro, que eu tô com dor nas costas, o meu filho não me respeita, cara, se acordou, vale mais que 500 milhões, sabe? Isso, porque acho que qualquer dinheiro que te oferecessem, o que tu ia fazer com aquele dinheiro se tu não poderia acordar? Tá vivo, então assim, acho que quando a gente passa a valorizar realmente essas coisas simples que tu falou, a gente vê a vida por um outro ângulo, a gente dá mais valor à vida. É verdade. Tá, agora voltando pra vocês, que é o ponto que interessa, tu tava falando um pouco a respeito dessa questão das cartinhas que tu escrevia, se despedindo. Tu já chegou a fazer isso? Escrever cartinha, ou pelo menos, tu já conta aí pra gente, como é que foi? Eu já cheguei a fazer cartinha me despedindo, sim. E eu cheguei até a avisar para um grupo de amigas. Eu falei assim, gente, tipo, seguinte... Tu tava decidida. Gente, dia do meu aniversário vão me matar. Aí, o que aconteceu? Elas ficaram brincando, né? Então vai, ela se mata e tal. Só que eu até ri, só que eu tava falando sério. Só que eu acho que, eu não sei, mas alguma coisa me segurou. Eu não sei se eu posso colocar isso pra pessoas, não sei se mas alguma coisa me segurou, mas eu tava destinada mesmo. Porque pra mim eu só era um peso no mundo, tá entendendo? Só era um peso no mundo e que as pessoas iriam me esquecer, elas iriam sofrer, mas elas iriam me esquecer, né? Mas eu acho que olhar pra minha mãe, muitas vezes, olhar pra minha família e ver que eles precisam de mim, fez a coisa que mais fez eu ficar viva também, né? Por causa que a pessoa já sofre, aí proporcionar mais sofrimento para uma pessoa que já sofre, né? E eu achei, sobre o que a Karina falou, é até impressionante, né? Uma criança de tantos dias, de tantos anos que a gente tem, né, na nossa vida, a gente acordar com vontade de viver em só um que a gente acorda com vontade de viver. Isso é uma coisa, assim, bem... Depois bem que você profunda. se liberta do peso, né? Sim. Você enxerga... Passar anos sem querer viver e acordar e... Cara, olha como é que é a vida, Mas né? olha que dia lindo, e nesse dia tava o sol, eu digo, que delícia! Claro que talvez não tenha sido com essa espontaneidade que eu tô falando agora, porque agora eu sou muito expressiva. Mas por dentro foi. Por dentro foi de coração, eu olhei, e eu lembro que eu até falei, eu digo, mãe, eu te amo. E eu não era de falar, gente, hoje em dia, a minha linguagem de amor, eu ouvi falar em linguagem de amor, minha linguagem de amor é palavra de afirmação. Eu não tenho. Exato. Eu não sei demonstrar sentimentos. A minha palavra de afirmação, porque eu gosto de dizer. Antes eu não gostava, eu digo, mãe, eu amo a senhora. Mãe, a senhora é linda, gente, isso e aquilo. Isso aqui tá virando uma terapia já. Eu não abraço. Olha, pra vocês terem uma ideia, eu não me sinto confortável de abraçar, tipo, meu pai, por exemplo. Contato pai, físico, te né? amo. Não consigo, não sei porquê. Não consigo. É verdade. Sobre o meu pai, não porque eu não gosto de abraçar ele, eu nunca gostei, mas porque eu também não tive tantas oportunidades de abraçar o meu pai, né? Eu vejo ele todo dia praticamente. É sobre esse negócio que falou, sobre não demonstrar, não conseguir demonstrar. Com a depressão também vem o bloqueio emocional, né? E era isso que eu tava falando sobre a questão de eu não gostar de pessoas, não gostar de contato. Aí com a depressão também começa a desenvolver uma fobia social,
Que a gente tem medo de todas as pessoas. Era o que a gente estava falando ontem, que... É porque a gente antes sentou para ver a respeito do que a gente ia falar, né? É aquela questão de eu não vou na padaria porque alguém vai julgar o branco do meu olho. A gente se importa com todos os... Isso aí eu tenho propriedade para falar porque eu passei por isso. Sim, é verdade. Eu passei por isso. A gente tem o que a Evelyn falou, fobia social. Na verdade, isso... tu lembra que eu falei? Gente, se alguém me chama pra... Tipo assim, vamos lá no Arraial. Se eu tiver com o cabelo cortado, todo arrumadinho, com a roupa nova, com dinheiro no bolso pra gastar, eu vou. Se não, se eu estiver me sentindo isso aqui inseguro, eu não vou. E acabou. Às vezes você tá com dinheiro e tá com o cabelo cortado, mas não tá com ânimo. Mas não tá... Muitas vezes você se sente seguro por um botão aqui do seu cabelo. Tá solto, você não consegue, vou. gente, pelo amor de Deus. Vamos prestar atenção, vamos, sabe? A pessoa deixar de viver a vida. Deixar de viver assim, por causa de detalhes, cara. De detalhes que as pessoas nem percebem, maioria das vezes, porque gente, elas estão preocupadas com elas. Eu quero saber a opinião de vocês. Por que as pessoas hoje em dia se preocupam tanto com a opinião das outras pessoas? Por que, na opinião de vocês, gente, eu não fiz a menor questão de chamar pessoas técnicas, profissionais. Sim. Eu quero ouvir a opinião de pessoas que passaram pela depressão. Sim. Por que vocês acham que a gente se importa tanto com o que o outro ser humano vai achar da gente? Eu acho que a gente começa a ter esse comportamento, primeiramente, que das coisas a gente começa a não fazer nada pela gente. Né? A gente fazendo tudo só pelos outros, a gente começa a só se importar com os outros. A gente não se importa com a gente, né? E a gente querer esse padrão, querer ser avaliado, muitas das vezes quando a gente está se sentindo sozinho, a gente quer desesperadamente que a pessoa, alguém, né, avalie você, alguém... Te aprove. Me aprova, ai, me aprova, pra se aproximar ainda mais de você, me aprova, ai, mas a menina ali é tão bonita, ai, eu tô tão feia, o que será que ela vai pensar de mim? Ai, o que vão pensar do meu corpo, o que vão pensar do meu cabelo? Ai, é sempre isso, você nunca faz nada por você. Talvez seja, talvez a origem disso, por exemplo, quem passou por bullying tenha medo de, vou sofrer bullying de novo. É verdade, tenha medo seja uma relíquia disso. Eu tenho um pensamento que... Deixa eu puxar. Pode puxar, puxa por aqui. Eu tenho um pensamento que eu acho que essa questão de você se importar muito com a opinião do outro, ela já começa desde que você é pequeno. A sociedade, eu digo num todo, a sociedade, ela nos molda a se importar com a opinião dos outros desde quando você é criança e de quando você se esforça para agradar seu pai ou sua mãe. Já começa dali. Desde quando você é uma criancinha que você percebe que seu pai fica feliz com uma atitude sua, mas não fica tão feliz com outra. E aí você vai se moldando para agradar ele. E aí quando você cresce, você se molda para agradar um amigo, um conhecido, um namorado, um parente. Então isso eu sinto que isso é comum da sociedade. E hoje em dia, com questões de rede social, com questões das pessoas poderem... O mundo perfeito, né? Isso, de você ver, ai meu Deus, aquela pessoa tem uma moto... Tem um carro, todo mundo deve amar ela. Eu com a minha bicicleta, por isso que eu não tenho amigos. Não, exatamente. E muitas vezes você não tem amigos porque você não procura ter. Tipo eu não tenho muitos amigos. Eu só tenho uma colega da escola ainda. Oi, Pamela, se tu estiver assistindo. Eu não tenho amigos, mas é porque eu não procuro. Não é por falta de oportunidade. Eu conheci a Evelyn agora no Nuca, muito recente. E adorei naquele almoço. A Evelyn é uma pessoa muito comunicativa, porém eu mantenho ao meu lado como colegas. Então, assim, quando você tem um círculo social pequeno, você talvez não se importa tanto. Porque você não tem muitas pessoas te dizendo, isso aqui ficou bom, mas esse aqui não ficou tão bom. Cara, esse negócio aí das redes sociais é pesado. É o que a gente falou, é a vida resumida em melhores momentos, isso, né? Você só posta quando você tá no seu melhor momento. No seu melhor momento, bem vestido, em um lugar chique. A gente não só tira foto quando tá bonito? Exato. Ninguém posta uma foto acabando de acordar com a cara cheia de espinha, com o cabelo desse jeito. Ninguém posta. Gente, sinceramente, eu sinto que as redes sociais fazem muito mal pra gente. Mas isso aí acho que é um ponto que eu posso convidar vocês de novo pra gente vir aqui pra falar só sobre redes sociais. Infelizmente, desculpa te cortar, mas se quiser continuar, porque a gente tá com muito pouco tempo, de verdade, gente, eu peço até perdão a vocês, porque eu tô achando a conversa muito interessante, mas é que a gente teve aqui 2 perguntas, claro, meninas, pra vocês, aí vocês fiquem... Olha, uma das perguntas aqui, desculpa, Manu, já foi respondida. Essa aqui eu quero saber, como foi que vocês lidaram, ela perguntou como lidar com a ideia do suicídio. Como foi que vocês lidaram
Quer começar ou quer que eu comece? Pode começar. Como foi que eu lidei com a ideia do suicídio? Agora ela me pegou porque ela quer saber como foi que eu lidei na hora ou como foi que eu fiz pra não cometer isso. Porque tem uma coisa, tipo, como foi que eu lidei com aquela situação ou como foi que eu fiz pra não cometer isso. Eu acho que pode ser os dois. Quando começou a ideia de suicídio, o que tu começou a fazer a partir dali? E na hora que tu falou, pô, vou me matar... Sim, não. entendi. Vou ficar viva mesmo. Outro dia. Geralmente essa ideia do suicídio, ela acontece quando você tá tendo uma crise de ansiedade, né, Evelyn? Porque você se sente tão sufocado e tão triste que na sua cabeça não haveria nenhuma importância para as pessoas ao seu redor se você fizesse tal atitude. Porque muitas vezes as pessoas ao seu redor que desencadeiam a própria crise de ansiedade. Então na sua cabeça, se elas estão fazendo aquilo, não soaria muito importante se você fizesse essa coisa. Geralmente comigo era assim, quando eu tinha momentos muito tristes da minha vida, quando eu tinha crise de ansiedade, que me vinha essa ideia. Digo, não, eu quero acabar com essa dor de um jeito ou de outro. O que eu fazia? Era como a Evelyn falou. Ela disse assim, só podia ter alguma coisa que me segurasse ali. Eu também digo a mesma coisa. Porque não é uma coisa voluntária. Você dizer que não quer mais fazer, não é uma Nessa coisa hora, eu acho que é onde as pessoas falam que entra Deus, né? Porque parece que tem uma coisa que te para e diz assim, não, pelo amor de Deus, não. Entendeu? Mas eu digo assim, mentalmente, né? Eu lembro que eu tentei isso umas 3 vezes, mas teve 2 que foram pessoas próximas de mim, que eu conversando, eu dei muito a entender que eu queria fazer aquilo. E aí, sabe quando parece que Deus usa a pessoa para dizer o que você tá precisando ouvir? E foi uma coisa assim muito natural. Então não é da força de vontade da gente. É alguma coisa que desencadeia, que deu a... Isso aí só pode ser de Deus, porque não é possível. Não é da nossa força própria de eu dizer assim, quer saber, eu vou parar com esse negócio de suicídio e não vou me matar não. Não é da força própria da gente, né, Evelyn? Porque é da carne humana mesmo. Pela vontade da pessoa, a pessoa vai e acabou. pelo psicológico da pessoa. E tu, Evelyn? Primeiro que uma das questões pra mim não cometer suicídio foi o medo de ficar paraplégica, né? De tentar se matar e não morrer e ficar... Aí sofrer mais ainda quando eu tava com depressão. Sim. Mas o que me impediu mesmo foi a causa que eu não me importei comigo naquela hora. Mas eu pensei nas pessoas que estavam ali precisando da minha ajuda. Eu não me matei, não por mim. Não porque eu disse, eu não vou me matar porque eu não quero. Eu disse, eu não vou me matar porque eu preciso cuidar das pessoas que eu amo. Porque eu preciso proteger e preciso estar lá nesses momentos, né? A minha prima, a Manu, foi a que mandou a pergunta também. A minha prima, a Manu, eu comecei a perceber o comportamento dela. E eu percebi, eu disse assim, ela tá começando com o mesmo comportamento que eu comecei quando eu tava entrando. Aí eu comecei a pensar nisso, ela começou a desabafar, porque a gente não conta. Eu fui um caso tão isolado que até hoje nem a minha própria mãe, nem pessoas da minha família sabem o que eu passei, motivo, né? O real motivo que eu passei. Mas eu comecei a pensar na minha prima também. Eu falei assim, não vou deixar essa menina. Não posso. Eu tenho que cuidar dela, ela é uma criança, ela precisa ter apoio, eu já passei por isso. Ter o apoio que eu não tive, né? Então eu reprimi minha dor pra cuidar da dor de outras pessoas. Então aí já começa a coisa, eu nunca pensei em mim. Ela teve uma empatia muito grande, né? Porque ela parou de pensar pois nela e começou a cuidar dos outros. Ter o seu, aquele desejo... Sim. Tem alguns relatos, olha, por exemplo, eu li um livro, que é um livro sensacional, que é o livro sobre a Elise Matsunaga, do Ulysses Campbell, eu recomendo demais, eu já li umas 10 vezes, e lá fala sobre a história de uma modelo, que ela era modelo internacional, de capa de revista, e aí ela acabou desenvolvendo depressão, ela começou a ficar meio esquelética, sim, pálida, por causa dos remédios ela parecia que estava morta, entendeu? E ela fazia exatamente o que vocês faziam, ela escrevia um diário e ela relatava, durante as crises de depressão, ela relatava que ela via a figura de uma criança que, na verdade, depois foi interpretado por pessoas que leram o diário de que era ela própria quando criança, né? Cara, e aí ela relatava várias vezes que ela ia na sacada e via aquela criança chamando ela e mandando ela, entendeu? Se matar, pular, né? E aí a família teve que colocar telas e tal. E aí, no livro conta que ela várias vezes conseguiu reprimir a vontade de cometer suicídio. Sim.
Até que chegou uma hora que aconteceu, ela foi abusada, né? Sim. Foi abusada. E aí ela foi pro Ibirapuera com o caderno, subiu em cima de um monumento lá, escreveu que ela estava vendo o menino, que ele se sentou, aí ele falou, tipo assim, já deu, né? Já aguentou o que você tinha que aguentar, Sim. tá na hora, né? Aí ela fechou o caderno e se jogou. Vocês acham realmente que existe isso de que uma pessoa é capaz de suportar e chega uma hora que ela diz, não aguento mais, ou ela já vai de primeira, como que é? Existe. De suportar existe, né? Porque nós somos a prova viva de que nós suportamos muito. Eu particularmente suportei muito até superar isso. E existe isso, a pessoa suporta, acho que ela suporta o máximo que ela pode. E uma coisa que a Evelyn disse, que ela não se abre até hoje, mas de que de certa forma, mesmo que você não se abra, você pede ajuda. Você dá sinais, né? Você se isola, você tem a fobia social porque você está pedindo ajuda inconscientemente. Às vezes você não está consciente de que aquele ato é um pedido de ajuda, porque o nosso cérebro ele é preparado para nos proteger, para proteger o corpo. Se ele perceber que tu tá em um estado de que tu pode cometer alguma coisa contigo ou de que vai te acontecer algo mal, ele dá sinais de te protegendo. Então, quando a gente se isola, quando a gente dá sinais, significa que a gente já tá pedindo ajuda. E aqui que eu vou deixar logo um conselho para os pais, amigos, porque o que a Evelyn falou me tocou muito, porque eu já passei por isso. Quando você perceber que o seu colega, o seu filho, o seu primo, o seu irmão tá dando algum sinal de que ele pode fazer alguma coisa, de que ele pode querer que ele não tá se bem, suicidar, né? De que ele não tá bem, de que se ele falar, eu tive uma crise de ansiedade, uma dor muito forte, porque muitas vezes, quando você é tão jovem, quando você tem 10 anos, você não sabe nem o que significa crise de ansiedade. O que é uma depressão quando você tem 10 anos? Você é uma criança. Que a vida deveria ser feita de jujuba, colorida, doce, linda, né? Aí, Casa do João e ninguém Maria. vai Casinha ter, do João e Maria. Ninguém vai ter o intuito de ir lá no celular. Eu tô sentindo essa dor tão forte no peito, o que é? Gente, criança fica feliz até com É verdade. balão, né? Assim como fica triste por qualquer motivo. Então, assim, se você tá vendo que o seu filho, o seu amigo, o seu primo, o seu irmão tá dando sinais, converse, pergunte, não seja essa pessoa dura não e julgue, difícil, e não julgue. fale a besteira, Tenha vai pra, empatia. né, vai pra, sei lá, Pra quem não sabe, é falta de surra, né? Isso. Pra quem não sabe o significado da palavra empatia, ela significa se pôr no lugar do outro. Seja empático, tenha empatia com o próximo ao seu redor, porque o que a Evelyn falou e o que eu passei também me tocou muito, de você dizer pra alguém que você tenha confiança. Graças a Deus não foi o caso da minha mãe, mas em outros momentos eu falei para algumas coleguinhas da escola e elas riram, dizendo que aquilo ali provavelmente era por causa de namorado. E na época eu vivia tantos problemas que eu tinha até nojo de menino. Porque eu tinha medo de, meu Deus, eu já tô toda lascada, vou arrumar outra namorada e vou lascar Vai mais rir da minha cara. Então, assim, preste atenção no que as pessoas têm a dizer ao seu redor, porque as pessoas, mesmo que em silêncio, elas dizem muito. Verdade. E você, Evelyn, o que você tem a dizer para as pessoas? Porque eu lembro que eu até coloquei aqui numa pauta para que vocês que estiveram, nós, né, que tá todo mundo aqui, os 3 mosqueteiros, como que uma pessoa não deve jamais tratar alguém que tem depressão? Como que uma pessoa deve lidar com alguém que está com depressão? Porque eu tenho certeza que vocês devem ter passado por situações envolvendo outras pessoas que vocês hoje falam, poxa, por que essa pessoa fez isso? Por que falou desse jeito? Por que não agiu de outra forma? Então, para que uma pessoa que está nos assistindo, se ela identifica, poxa, eu acho que o meu filho está com depressão, acho que o meu irmão, como é que a mãe deve tratar o filho? Você como filha que estava com, como é que a mãe deve tratar? Como é que o irmão deve tratar? Primeiramente, não ver aquela pessoa que está passando por uma fase de depressão, ver a pessoa como uma pessoa vulnerável, como uma pessoa fraca, que acha que, isso é só fase. Outra questão também é que, uma coisa, gente, todo mundo que acredita em Deus, é claro que Ele cura, que Ele salva. Mas mandar uma pessoa depressiva ir para a igreja e orar, gente, não façam isso. Você pode encontrar conforto
na sua religião, você pode encontrar conforto no que você assiste, no que você acredita, né? Mas você não vai encontrar conforto dentro de si. Porque quando você entra no período de depressão, você já não sente mais nada. É verdade. Também você só sente a dor, você não sente a alegria. E como a gente até falou ontem, né, sobre o Deus de Spinoza, eu não quero acreditar, eu quero sentir o Deus dentro de mim. Então, assim, é uma questão psicológica, é uma questão que não importa o quanto você ore, não vai acabar se você ou alguém do seu lado não decidir te ajudar, ou você conseguir identificar tudo que você está passando, não vai adiantar. Pelo menos eu, como eu era uma criança, né, como vocês falaram, tudo era doces e coisas, né, eu apenas me apeguei àquilo que eu achava que era bom, né, e o que era bom. No caso, eu falei até para vocês, a gente procura uma saída, uma escapa em qualquer coisa que seja boa, seja numa série, seja numa música, seja por tudo. Você quer uma saída, é que nem a Alaska falou, né? Como vamos sair desse labirinto? E no caso, eu encontrei todo o meu conforto que eu precisei num grupo musical chamado BTS. Eu encontrei todo o meu conforto que eu precisava nesse grupo com as palavras dele, com tudo, e eles me ajudaram bastante e me ajudam até hoje, porque eu cresci com eles. Eu comecei a entrar em estado grave de depressão com 10, hoje eu tenho 15, então eles me ajudaram bastante e até hoje me ajudam. Beijo, BTS, eles estão assistindo a gente. Chegadaço nossa aí. Eles vão estar marcados já a data aí. Pois é. Como é que é o nome deles? Eu vou falar o fanchete. É Kim Namjoon, Kim Seok-jin, Min Yoongi, não sei nem se tô falando sério. Saúde. John Ho-seok, Park Ji-min, Kim Tae-hyun, Jo Jung-kook. São aí. banca. Eles vão estar aqui. Pois é. Lá no show do Léo Conde, né? Escoboca, BTS. Léo Conde que tá patrocinando. É verdade, o Léo Conde tá patrocinando. Ele prometeu trazer o Harry Styles, tá? Ah, ele vai trazer. Vai cantar a Watermelon Sugar. Pois é, gente, continuando. A gente não precisa de pena. Uma pessoa que é depressiva, ela não precisa de pena. Ela precisa de apoio, que você entenda a dor dela. E não que coloque ela como vulnerável. Não coloque ela como uma pessoa fraca. E outra, quando a gente quer desabafar com uma pessoa, a gente tá criando muita coragem para desabafar com uma pessoa. Pra gente... Então escuta, né? Tirar a escuta. Aí a pessoa vai lá e começa... Ah, mas eu já passei por isso, que não sei o que, não sei o que. Não é uma competição de dor. Não passou, cada pessoa tem seu momento, tem a sua experiência. Outra coisa, desculpa estar te cortando também, mas é porque eu já estava engasgado aqui para falar isso. Gente, eu vejo muitas pessoas falando, mas eu vi lá não sei onde, nos Estados Unidos, um cara que não tem braço, não tem perna, e tem família, e é feliz. Gente, é ele. Vai se saber o que foi que ele não passou pra ser feliz daquele jeito. Porque hoje em dia eu sou feliz, mas eu também tive um passado obscuro. Exato. A Karina é a Karina, a Evelyn é a Evelyn, o Efraim é o Efraim. Cada um de nós. E o cara sem perna é o cara sem perna. E o cara sem perna é o cara sem perna. Então, assim, cada pessoa tem sua experiência. Se o cara sem perna tá feliz sem perna e sem braço, que bom pra ele. Às vezes eu não tô feliz porque eu sou gordo, às vezes eu não tô feliz porque eu tenho uma orelhona, eu tenho espinha. Porque, entendeu? Então, cada pessoa Então não comparem as pessoas. Não deve diminuir a dor do outro. Isso. Não comparem, nem se comparem, tá? Porque você é único, você é do seu jeito e você pode achar que aquela pessoa é perfeita. Ninguém é perfeito. Todo mundo vive um inferno uma hora ou outra na sua vida e o que você precisa fazer é se amar, porque você não vai mudar. Você se comparando com outra pessoa, você não vai mudar. Vai virar então, ela, né? se acostume. Você é único e se você não se ama, vai ter outras pessoas que te amam. Mas o ponto principal é você se amar, primeiramente. Antes de você começar um relacionamento, por exemplo, você tem que se amar. Como é que você vai se apegar numa pessoa? Ai meu Deus, me ama que eu não consigo me amar. Dá teu amor, não existe isso. Loucura isso, né? Agora que acho que para quase encerrar. Estamos nas últimas. Uma vez eu ouvi uma frase que é bem curtinha, mas é muito bonitinha. Que é assim, você é a sua própria casinha. Isso é um fato. Nós somos a nossa própria casinha. Eu vou acordar comigo, eu vou dormir comigo, eu vou jantar comigo, eu tomo banho comigo, eu nasci comigo e vou morrer comigo. Eu sou minha própria casinha. A gente é a nossa própria companhia. Então não se compara com o outro não, que o outro é tudo mentira. Isso aí. Gente, infelizmente a gente tem o tempo aqui reduzido, limitado, né? Antes de tudo, lembrando que uma coisa que até vocês esqueceram de falar, com certeza,
o Nuca ajudou muito vocês duas, né? A passar por esses momentos. Verdade. Então, já quero mandar um abraço para nossa grande amiga Catrine. Beijo, Beijão, Catrine. Eu amo muito a senhora. Muito obrigada por tudo. Catrine vive batendo na tecla de que quando eu era mais nova, ela me dava aula, eu não sabia pedir nem pra ir ao banheiro. Eu tinha não medo da saía. Catrine. Ela me deu aula também. Tinha medo? Eu tinha medo da Catrine. Eu chegava assim, ó, desse jeito assim na cadeira. Eu tinha um cabelo assim, tá? Só para o auge da depressão. Era a Vandinha e a Samara. Eu tinha cabelo curto, aí eu dizia, eu posso ir ao banheiro? Aí ela, o quê? Eu posso ir ao banheiro? Aí hoje em dia eu digo, sim, professora, a senhora libera eu ir ali. E aí, a senhora quer quanto pra deixar? Eu também foi um pouco essencial pra poder sair de casa e socializar com as pessoas, porque a gente tinha que fazer ação, né? Então a gente Tem que sair, né? tem que sair ou sair. Muito obrigada, professora, a senhora é um arraso. É isso aí. Então, gente, ó, se você aí se encontra em casa, você que é adolescente, jovem, se encontra em um lar que não te dá apoio, se você não tem uma pessoa que esteja ali por você, procure o Nuca, procure a Catrine, Sim. que lá você vai encontrar uma família que não é de sangue, mas é família do mesmo jeito, que vai te acolher, que vai te apoiar, que vai te dar o suporte que você precisa, não é isso? Gente, meninas, eu queria agradecer demais, né, o tempo de vocês de estarem aqui e vamos marcar já pra gente falar de redes sociais. Vamos. Tá? Vocês topam voltar aqui e a gente fala só de redes sociais. Top. Isso aqui foi maravilhoso. Esse diálogo todo foi maravilhoso. Foi libertador. Exatamente. A gente vai voltar então. Eu queria agradecer demais a todos os nossos patrocinadores, né? Sem vocês esse programa não seria possível. Obrigado você que nos assistiu até aqui. Queria agradecer ao nosso amigo Diego Ferrari, a toda a equipe aqui da Jovem Hits, a nossa amiga Camille que está aqui nos acompanhando. Gente, um beijo e tchau. Tchau. Tchau.